Hoje eu não poderia deixar de falar dele, né? De uma maneira muito especial, o nascimento de Jesus, as profecias. Vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, ó agraciada, o Senhor está com você. Amém? Já pensou que coisa linda, maravilhosa, né? Véspera de Natal, o mensageiro maior, né? Aquela patente tão alta foi enviada a uma casa, a casa de Maria, para anunciar a ela que ela foi escolhida pelo Senhor, escolhida para gerar Jesus Cristo. Deus se fez carne em Jesus, habitou entre nós. Irmão, que amor é esse? Que misericórdia é essa? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O apóstolo João declara isso. E era algo muito... É o maior acontecimento da humanidade, podemos dizer assim. O mais significativo foi quando o anjo veio, quando Jesus nasceu, o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus se fez igual a nós, se limitou a ser humano para nos anunciar a salvação. E não só anunciar, para oferecer a sua própria vida, para redimir a humanidade de toda maldade, de toda impureza, de todo pecado. Então o Natal é isso, é celebrar. O anjo veio e falou: alegre-se, ó mulher agraciada, porque o Senhor te escolheu e você vai gerar o Filho de Deus. Que seria de nós sem a igreja? Que seria de nós sem Jesus? A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. O mundo está cheio de maldade, cheio de violência. Você olha para a sociedade, você vê a degradação espiritual, moral, mas quando você vem para a igreja, quando você interage com pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, você vê algo diferente, você vê santidade, você vê poder, você vê quebrantamento, você vê amor, você vê lares sendo restaurados, crianças sendo bem cuidadas pelos pais, profissionais prosperando com o trabalho das suas mãos. Tudo isso representa ser cristão. E nós somos cristãos porque Jesus veio, porque Maria aceitou esse desafio. E a palavra diz: mas Maria ficou perturbada, verso 29, com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Jesus que veio sendo profetizado e simbolizado desde Gênesis até esse dia que o anjo veio anunciar. Profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, anunciava de maneira figurada ou de maneira clara que veria o Messias, que veria o Salvador. Chegou esse dia tão abençoado. Você fala: mas já faz mais de 2000 anos. Irmão, a palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então só 2 dias. Fala comigo: Jesus nasceu no calendário de Deus apenas há 2 dias. Já pensou? Então isso está repercutindo hoje. Que coisa linda! A igreja, ela tem atravessado séculos. Essa mensagem, ela não morre, ela nunca morrerá, enquanto tiver a chama do Espírito presente na face da terra, no coração de milhares de pessoas. Levanta as 2 mãos, ou fala: Senhor Deus, eu te peço, usa a minha vida
usa os meus lábios para expressar essa linda história, essa linda verdade, para levar o sentido do Natal a todas as pessoas que eu for interagir nesta semana, em nome de Jesus, amém? Então não tenha medo, meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais os que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. É certo que o demônio se levantou, é certo que o príncipe maligno se levantou, e Herodes foi a representação de alguém possesso de inveja, de raiva, de ódio, porque ele ouviu falar que tinha um rei que não era ele. Vieram os magos do Oriente presentear o rei Jesus, o menino recém-nascido, uma criança. Que coisa linda, maravilhosa. E Herodes se levantou, mas Deus livrou Jesus, tirou José. Ele habitou alguns anos no Egito, até que Herodes passasse, e ele voltou e foi criado em Nazaré, e se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se tornou o nosso Salvador. Irmão, que mensagem é essa? Que verdade maravilhosa é essa? Que durante séculos, ela está até hoje presente, libertando jovens, alegrando crianças, restaurando lares, livrando as famílias, quebrando laços de vício. Conheço pessoas que vieram para a fonte da vida, eram alcoólatras. Então, meu irmão, minha irmã, vieram pessoas alcoólatras para a igreja, aqui nas campanhas foram libertas. Vieram pessoas frustradas emocionalmente, aqui foram libertas, foram curadas. Vieram lares em situações difíceis de relacionamento, e aqui na igreja foram restauradas. A verdade do Evangelho, que nasceu o Messias, o Salvador, que ele edifica a sua igreja, e a sua igreja prevalece contra as portas do inferno. Ela é viva e tão poderosa quanto o arcanjo Gabriel, e falou: "Oh, agraciada Maria, você vai gerar o Filho de Deus." E aonde está o Filho de Deus hoje? Ele está presente na igreja, ele está em nós. Por isso que nós chamamos cristãos. Nós temos que expressar o amor, a alegria, o poder de Deus para a nossa família, para as pessoas que relacionam conosco. Leve a presença dele. Jesus nasceu, Jesus é o Salvador, e ele falou: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quando nós entregamos a vida a Jesus, é algo tão simples, tão sincero, mas tão poderoso. Quando você fala: Senhor, eu confesso os meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, e você tem o apoio da igreja, de pastores, de irmãos que vão te ajudar no início dessa caminhada. Oh, meu irmão, ele vai crescendo, crescendo, ele vai tomando a sua mente, ele vai tomando o seu coração, ele vai te ajudando a vencer os seus temores, ele vai te ajudando a superar as suas frustrações, ele vai te ajudando a prevalecer contra os vícios, contra os maus hábitos que querem dominar a sua vida. Ele vai te fazendo uma pessoa melhor. Então levanta as mãos e fala: eu declaro que ele cresça e eu diminua. Eu declaro que o meu Salvador será grande, cada vez maior, tomando a minha vida, guiando os meus passos, usando as minhas palavras, usando as minhas mãos para liberar o seu poder. Então eu falo: Senhor, ele veio para ser grande. Não é alguém que domingo a gente vem para a igreja e fala: agora eu sou cristão.
Não, tu tem que ser cristão, é de segunda a domingo, 365 dias por ano. Que o Senhor se manifeste através da igreja, fonte da vida. Que o Senhor se manifeste através das nossas crianças, através dos nossos jovens, através das famílias, fonte da vida. Ele será grande, será filho, chamado Filho do Altíssimo. E ele compartilhou conosco isso. A sua igreja, ela vai dominar toda a terra. Não é um domínio político, não. É um domínio espiritual. Aonde o cristão está, ele prevalece. Quantos podem dizer amém por isso? Aquele que se levanta contra ti, diante de ti, aquele que se levanta contra ti, diante de ti cairá. Quem declara que todo demônio se levantar, seja enfermidade, seja crise emocional, seja escassez, se levantar, o Filho de Deus habita em você, o Espírito Santo e o poder da palavra te capacitará a vencer todo o mal em nome de Jesus. Então levanta as mãos e fala: eu declaro todo demônio de opressão, de frustração, de enfermidade que se levantar contra a minha vida, cairá em nome de Jesus. Esta é a promessa e eu tomo posse e eu declaro: vem por um caminho, mas fugirá de mim e da minha casa por 7 caminhos. Aplaude ao Senhor. Ele veio para se tornar grande, grande em nosso lar, grande em nossa vida. Não é o vício que é grande, não é a maldade que é grande, não é a impureza que é grande, não é a depressão que é grande, não é a frustração que é grande, é o Filho de Deus que se tornará grande, renovando a sua mente, renovando a sua força, te fazendo alguém que expressa a glória dele. Ele será grande. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Primeiro trono que Jesus tem que sentar é no nosso coração. Quem quer entronizar Jesus no seu coração? Que Ele seja rei, que Ele governe a sua vida, que Ele governe o seu lar. E à medida que Ele governa a sua igreja começa a manifestar o poder. As instituições humanas estão falidas. Você concorda comigo? Quem concorda, né? Talvez você já foi de direita, talvez você já foi de esquerda, talvez você já foi alguém que acreditava na logosofia, né? No conhecimento humano. E onde você vê, o inimigo entra, as frustrações vêm, a decepção vem. Mas a única instituição que, apesar de ter homens falhos como nós, e é governada pela palavra e pelo Espírito, é a igreja do Senhor. Eu e você, meu irmão, vamos levar o reino de Deus, não através de sistemas econômicos, educacionais, políticos. Deus te colocou lá. Eu estava falando ontem com os pais, como Deus usou Daniel no Império Babilônico, como Deus usou Mordecai, como Deus usou homens e mulheres de Deus, como Deus usou José no Egito. Faraó era declarado Deus, mas Jacó, pai de José, abençoou Faraó. Já pensou que coisa extraordinária? José não se dobrou diante de Faraó, mas o demônio ali teve que se dobrar diante de José, porque José era filho de Deus, ele tinha o Espírito de Deus. Ele cria em Jesus. Fala, mas como é que José cria em Jesus se Jesus não tinha nascido? Fala comigo do mesmo jeito que, fala para o seu irmão, do mesmo jeito que você. Você crê no passado, ele cria no futuro. É a fé. A fé transcende o tempo. Nós olhamos para trás e declaramos: Jesus é nosso Salvador. José olhava para frente e ele tinha a revelação do Espírito que ia nascer
o Messias, e ele declarava: eu quero servir ao Messias, eu quero ser um filho de Deus. Oh, mas que coisa maravilhosa, eu acho bonito. Quem quer o arcanjo Gabriel visitando a sua geração? Quem quer o arcanjo Miguel? Fala para o irmão, se prepare então, irmão. Né? Porque a patente alta, o inferno treme. A oração é a chave para todas as necessidades que você tem. Quero casar? Ora. Quero ganhar dinheiro? Ora. Quero ser curado? Ora. Quero superar problemas familiares? Ora. A oração é a chave da resposta. E Jesus agora está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele será grande. Deixa Jesus crescer na sua vida, na sua casa. Deixa ele se tornar a prioridade maior. Faça as suas escolhas. Faça o seu calendário. Faça a sua agenda para 2025. Nenhum domingo, 2025, eu estarei fora da casa do Senhor. Fala para o seu irmão, Jesus vai estar te esperando aqui na igreja todos os domingos 2025. Quem vai fidelizar? Fideliza os domingos na casa de Deus, meu irmão. Tomé, coitadinho, um dia que ele faltou à reunião dos apóstolos, quem que apareceu? Jesus ressuscitou e apareceu. E ele falou, só creio se eu ver. Fala para o seu irmão, não seja como Tomé. Tomé estava entristecido, chateado, porque o Messias foi injuriado, foi crucificado, foi sepultado, e ele faltou o culto. O dia que estiver mais triste, o dia mais difícil para você, espero que não tenha nenhum, mas se tiver, você vai lembrar dessa mensagem. Falar, eu vou lá na fonte da vida, e eu vou encontrar Jesus, e Ele vai manifestar o poder dEle na minha vida. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Deixe Ele ser grande, deixe Ele curar as emoções. Vamos aprender a servir. Quem quer aprender a servir? Ele vai nos ensinar a servir o nosso cônjuge, servir os nossos filhos, servir os nossos irmãos. Irmão, eu tenho descoberto que a chave do sucesso é servir. Fala, seu irmão, a chave do sucesso é servir. Fala, ninguém importa comigo, começa a servir, você vai ser sempre lembrado. Você começa a orar pelas pessoas, elas vão lembrar que você é uma pessoa de oração. Você começa a ligar para as pessoas, falar, sentir sua falta, você está servindo de consolador, de encorajamento para o irmão, você vai começar a ser lembrado. Quem quer entrar em 2025 para viver o propósito de servir, não ser servido? Sirva. Então Jesus veio para servir, para amar o próximo. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha a profecia que Isaías deu. É semelhante ao que o anjo falou. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 diz, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ah, o diabo perdeu. O diabo perdeu a sua vida, perdeu o seu patrimônio, perdeu tudo o que ele queria na sua vida, porque nasceu aquele que vai governar e está governando a sua casa, que é Jesus Cristo, o Salvador. É o presente de Deus para nós, o maior presente de Deus para a humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Levanta as mãos, fala, Senhor Deus, eu te agradeço por esse presente maravilhoso. Nasceu aquele que vai governar,
que quebrou o jugo das trevas e me levou para estar debaixo do governo dele. Ele será maravilhoso, será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Levanta as duas mãos e fala que essa paz, que excede todo entendimento, possa estar prevalecendo sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, e possa prevalecer sobre o meu lar. Ainda o verso 7 diz: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Feche os olhos agora, tire agora alguns minutos, ore pela sua ceia, se for à noite, ore pelo almoço, se for de manhã. Talvez você não achou o presente que você queria, talvez você não achou o pernil que você queria, talvez você tem pessoas queridas, mas ore que o príncipe da paz esteja reinando, que o príncipe da paz, Pai eterno, conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, aquelas pessoas que estão no leito do hospital, que Deus te use para levar essa palavra de fé, de ânimo, de cura, de encorajamento. Amém?